Olá, tudo bem? Para a aula de hoje, algumas dicas aí sobre cilindros, tá? Cálculo de área e volume, que é o que vocês precisarão para resolver os exercícios que vêm a seguir, né? Uma lista de exercícios composta por 8 questões. Nesse material que eu disponibilizei a vocês, tem uma primeira parte que é a teoria, onde mostra todo o conceito do que é um cilindro, né? Basicamente, vocês sabem que é um cilindro, é um dos corpos redondos, né? Juntamente com o cone com a esfera, dentro da geometria espacial, elementos, classificação, certinho, e o que nos interessa aqui para a resolução dos exercícios, que é cálculo de área e volume, tá? Depois, dois exemplos resolvidos e a lista de exercícios. Então vamos lá. Observe o cilindro, gente. Ele é uma figura, ele é um sólido geométrico que possui duas bases circulares, tá? E uma face lateral aqui arredondada, né? Face não, né? Mas e o contorno aqui, que é a nossa área lateral, que ela é arredondada. E como que eu faço para calcular, então, no caso aqui, a área da superfície, ou seja, a área de todo esse cilindro? Pensa que você tem um presente no formato de uma lata, né? No formato de uma lata cilíndrica, e você quer embrulhá-la, tá? Então eu preciso calcular toda a área da superfície para saber a quantidade de papel que será utilizada. Então vamos lá. Bem tranquilo, ó, fórmula está aqui em cima, a área total é 2 vezes a área da base, esse AB é a área da base, tá? A base são os círculos, você tem 2 círculos, por isso 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é esse contorno aqui. Simplesmente isso. O que a gente precisa saber agora é como calcular essa área da base, como calcular essa área lateral. Pensa comigo, se a minha base é um círculo, a área da base, você utiliza a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Para quem não lembra, vamos fixar que é importante essa fórmula. É πr ao quadrado, o π, lembrem que vale 3,14, tá? Aproximadamente, é um número irracional, então aproximadamente aqui. Eu também já coloquei a fórmula aqui do comprimento do círculo, que a gente vai utilizar lá na área lateral. Comprimento do círculo, perímetro, né, o contorno desse círculo, a gente utiliza a fórmula 2πr, tá? Então, por enquanto, área da base, a gente utiliza essa forma. A área da base é πr ao quadrado. E a área lateral? Se eu planificar esse cilindro, pensa num rolo de papel higiênico. Tem contorno aí cilíndrico, né? Se você corta ele e estica ele, você vai formar um retângulo. Essa área lateral vai ser retangular. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura, né? Esse comprimento aqui, ó, perceba que eu coloquei 2πr. Por quê? Porque é o próprio comprimento da circunferência, ó. Quando eu corto aqui e estico, no caso, essa volta aqui da circunferência tem a mesma medida daqui, ó, né? 2πr que a gente viu aqui em cima. Ok. Então, como que eu calculo a área lateral? Base, que é 2πr, vezes a altura, que eu chamo de h. Então, está aqui a fórmula também para a área lateral. Se você tem área lateral, você tem área da base, e você consegue calcular a área total. É só multiplicar por 2 a base e somar com a lateral. E o volume é mais simples ainda. Aqui a fórmula do volume, área da base vezes a altura, né? Por quê? A base é um círculo, você projeta esse círculo por toda a altura, você tem toda a capacidade aqui dentro. E aí vem os exercícios. Eu não posso enrolar muito porque se o vídeo ultrapassar 14 minutos, eu não consigo disponibilizar pelo WhatsApp. Então vamos lá, ó. Questão 1. Dica agora de todas as questões. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos, tá? Cujas medidas estão indicadas na figura. Então a letra A vai ter o cilindro equilátero, né? Quando a altura é o dobro do raio. A altura aqui vale 2 no caso, e o raio vale 1 centímetro. Raio é o segmento que parte do centro da circunferência e vai até a borda. Então vale 1 centímetro. Então, eu preciso calcular a área lateral. Usa a fórmula da área lateral. Olha como é simples. A área lateral é igual a 2. O π você pode manter, tá? Não precisa substituir por 3,14. Só quando a questão pedir o resultado em litros, né? Ou alguma aproximação para você utilizar o π, substituir o π por 3,14. Esse R aqui, esse raio aqui, eu vou substituir por quanto? Por 1, que é a medida dele, que está dando na figura.
E a altura aqui vale 2, né? Vezes 2. Aqui é tudo multiplicando, tá, gente? Não tem os pontinhos, porque não é necessário. Beleza. Então, quanto que mede a minha área lateral? Multiplico os valores, né? 2 vezes 1 vezes 2, 4. E o π, eu apenas repito ele. Então, 4π é a medida da minha área lateral. Como a unidade de medida é centímetros, eu coloco aqui centímetros quadrados, que é a unidade de medida de área. Área da base, também substitui na fórmula. Ah, professor, mas não está pedindo a área da base no enunciado. Pede área lateral, depois já vai para a área total. Tudo bem, mas para calcular a área total, eu preciso da área da base. Então, vamos lá. O π, vou repeti-lo, né? O raio, acabei de ver que vale 1. Então, 1 ao quadrado. R ao quadrado, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, né? 1. Então, vai ficar π vezes 1. E π vezes 1 é o próprio π como resultado. Beleza. Centímetros quadrados. Não vou ficar colocando para não perder muito tempo. Área total. Agora sim, minha pergunta vai ser respondida. É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes essa área da base aqui, eu acabei de encontrar. Aqui, ó, área da base, vale π. 2 vezes π, mais a nossa área lateral, que eu também já encontrei o resultado dela, que é 4π. Então, 2π mais 4π são semelhantes, eu posso somá-los. Então, minha área total aqui, no caso, seria 2 mais 4, 6π centímetros quadrados. Tá? Vamos colocar a unidade de medida aqui. Centímetros quadrados. E o volume, que também é pedido na questão. Volume, a área da base, eu já tenho a fórmula da área da base, o resultado, né? Que é π vezes a altura da questão aqui, ó. Vale, se olhar para a figura, vale 2. Então, π vezes 2, só para ficar melhor organizado, escrever ao contrário aqui, 2π. Tá. Então, 2π centímetros, ó, agora é volume, né? É uma medida tridimensional, então, centímetros cúbicos, né? Eleva a 3. Beleza. A letra B é a mesma coisa, só que esse 2 aqui não é o valor do raio. O raio parte do centro e vai até a borda da circunferência. Então, aqui seria o diâmetro que foi dado. Então, o raio aqui nessa questão vale 1. Tá? A altura foi dada, né? 2,5. Substitui nas fórmulas e resolve também da mesma forma. Ok. Exercício 2. Seja um cilindro circular reto com altura 10. Então, a altura foi dada. E raio da base medindo 2. Calcule o volume do cilindro. Gente, para calcular o volume do cilindro, eu indico primeiro calcular a área da base. Fórmula π vezes r ao quadrado. Ok. O π você pode mantê-lo, né? Quanto que vale o raio? Olha na figura, ou olha no enunciado também, ó. Raio da base medindo 2 centímetros. Então, π vezes r ao quadrado, 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado a gente sabe que vale 4, né? Então vai ficar 4π. É a resposta aí da área da minha base. Pega esse resultado, substitui na área da base. Você tem a altura também, né? A altura vale 10. Substitui na fórmula do volume. Você encontra o resultado final aí. Bem tranquila a questão. Exercício 3, o diâmetro da base de um cilindro reto mede 12. Ó, o diâmetro mede 12. Aqui eu deixei bem observado. Se o diâmetro vale 12, gente, lembra que o raio é metade, ó. Olha a figura mostrando isso. O diâmetro, essa é a maior corda possível aí dentro de um círculo, né? Ele é 2 vezes o raio. Ele passa bem no centro também. Então, o raio é metade. Se o diâmetro é 12, você já sabe que o raio vale 6. Não precisa desse cálculo aqui. Isso é imediato. Então, e a altura vale 5, tá? Então, a questão te dá a altura, que mede 5, e o raio vale 6. Gente, mesmo padrão de exercício. Calcule a área total. Como que eu faço para calcular essa área total? Calcula primeiro a área da base, depois você calcula a área lateral, pega essas informações e joga aqui dentro dessa fórmula. Igual nós fizemos a questão 1, tá? Calculei a área lateral, a área da base e joguei aqui na fórmula da área total. Beleza? Segue o jogo. Exercício 4, né? Ó, vamos lá. Vamos resolver essa.
Quantos litros? Opa! Comportam aproximadamente uma caixa d'água cilíndrica com 2 metros de diâmetro. Gente, se o diâmetro vale 2, vou mudar a cor aqui agora. O meu raio, ó, o diâmetro é tudo isso, toda essa medida, vale 2. O meu raio é igual a metade, né? Vale 1. Beleza? Então, e a altura vale 70 centímetros. Presta atenção no seguinte, aqui esse 1 está em metros, e aqui os 70 centímetros, né? Vamos transformar em metros também para ficar na mesma unidade. 70 centímetros, basta dividir por 100, né? É 0,7 metros. Ok, está tudo em metro, posso desenvolver minha questão. Nesse caso, como a questão pede o resultado em litros, pede a capacidade, né, desse cilindro, então vamos substituir o π por 3,14, que é a aproximação dele. O raio, ó, vezes, próximo, r ao quadrado. O raio vale 1. Então, 1 ao quadrado, vezes a altura. A altura vale 0,7. Ó, aqui a primeira coisa que a gente faz é calcular a potência, tá? 1 ao quadrado vale 1, e o 1 na multiplicação é neutro. Então, aqui 3,14 vezes 0,7, 2,2, né? 198, unidade de medida, metros cúbicos. Aí eu preciso lembrar que 1 metro cúbico, aquelas caixas d'água antigas de amianto, né, que tem 1 por 1 por 1, ela tem 1 metro cúbico. E nelas cabem o quê? 1.000 litros. Gente, lembra dessa relação aqui? Muito importante aí nos exercícios de vestibular. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, para encontrar essa capacidade em litros, basta eu pegar o resultado e multiplicar por 1.000. Tá? Então, 2,198 metros cúbicos corresponde a 2.198 litros. O tempo já está acabando. Questão 5 é o mesmo padrão da 4, tá, galera? Me dá a altura, me dá o diâmetro. Então, daqui você já sabe que o raio vale 4. A altura você tem, calcule a capacidade aqui, ó. Quando fala capacidade, você lembra de calcular o volume. Calcula o volume e transforma em litros. Igual a questão 4, tá? Mesmo padrão. Questão 6. Também só vou dar ideia para vocês. Determine o volume de um cilindro inscrito num cubo de aresta 2. Gente, se o cubo tem aresta 2, todas as medidas aqui, ó, valem 2. 2, 2, 2. Então, o que eu posso enxergar aqui? Que a altura do cilindro que está lá dentro, a altura é a distância entre as bases. Cada base está em uma face oposta aqui do nosso cubo, né? Então, a altura aqui, H, vale 2 também. É a mesma altura do cubo. E o raio aqui, ó, seria metade do lado do cubo. Então, o meu raio vale 1. Gente, eu tenho altura, eu tenho raio, acabou. Não tenho problema nenhum mais. Calculo o volume. O raio vale 1, substitui. Eleva ao quadrado, né? E a altura vale 2. Substitui. Se quiser substituir o π por 3,14, substitui. Se quiser manter o π, você mantém também. Tá? Tranquilinho. Questão 7. Outra questão tranquila. Uma lata de óleo cilíndrica me dá a medida do raio e da altura. 4,22. É possível armazenar mais que 1 litro de óleo? A dica que eu dou aqui é transformar essas medidas em centímetros em metros, porque a gente já sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Existem outras formas de resolver também, tá? Então aqui, ó, 22 centímetros, 0,22 metros. Para ficar mais fácil. E 4 centímetros, só dividir por 100 também, né? 0,04 metros. E resolve a questão da mesma forma. É possível armazenar mais que 1 litro? Calcula o volume também. Aí você vai analisar se vai ser maior ou menor que 1. E a última questão, determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a... essa questão aqui, ó. Área lateral vale 250 π. Área lateral, a fórmula que a gente viu anteriormente é 2πr vezes h, né? Então, eu estou trocando a área lateral por 2πrh igual a 250 π. O que dá para ser feito aqui, ó? Como eu tenho o π em ambos os lados da minha equação, corta π, beleza?
questão também te dá e que o raio da base mede 10. Ah, então esse raio aqui já foi dado também. Ó. Vai ficar 2 vezes 10 vezes h igual a 250. E aí, nessa brincadeira, eu consegui encontrar a altura. Tá? Eu isolo o h aqui. E encontrei a altura. Depois você consegue calcular o volume, que é o que pede a questão. Ok, galera? Acho que o tempo já bateu aqui. Um abraço e até a próxima.